Vamos lá então? Você está comigo? Então, João capítulo 21, contexto aqui, cara. Deixa eu te trazer um pouco de contexto. Vai para o versículo 3. Simão Pedro disse o quê? Vou pescar. Cara, por que que Pedro chega e ele pensa, vou ter que pescar? Por que que ele olha para os seus amigos? Esses caras estavam seguindo Jesus por alguns anos, viram coisas maravilhosas, viram algumas coisas assim que você fala, peraí, o que é isso? Esse cara, o Filho de Deus, está andando no nosso meio e eu estou tendo o prazer de caminhar com esse homem. Mas esse cara morre. E os discípulos pensam, peraí, vou voltar lá para onde eu era, na minha cidade natal, e vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Gente, contexto aqui. Jesus, a gente aprende lendo esse capítulo, no versículo 14, a gente aprende que essa aqui é a terceira vez que Jesus está aparecendo aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, tá? E esse capítulo aqui, João capítulo 21, o cumprimento, porque em Marcos capítulo 16, só anote esses versículos, Marcos 16, versículos 5 ao 7, o próprio Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó, vão para Galileia e me esperem lá. Me esperem que eu vou falar com vocês lá. Eu quero ensinar algumas coisas para vocês ainda. E diz assim o texto de Marcos capítulo 16. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Versículo 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Então, esse anjo que aparece aqui, ele está citando algo que Jesus já tinha dito para os seus discípulos. Ó, vão para Galileia, me esperem lá. E por que você acha que o anjo tem que falar isso de novo? Eu acho que os discípulos estavam um pouco desacreditados. Eu acho, lendo os textos e compreendendo com o entendimento que eu tenho, me parece que os discípulos pensaram, ferrou. Talvez Jesus não é esse cara que ele afirmava ser. Alguma coisa aconteceu, porque ele não está aparecendo de novo. E eu acho muito interessante, por que na Galileia? Por que tinha que ser no mar da Galileia? Por que o anjo fala assim, Pedro? Mano, eu não sei você, mas se eu fosse Pedro, eu tremeria nas bases um pouquinho. Eu, no mínimo, ficava pensando, peraí, cara, Jesus tem uma coisa para me falar e eu tô um pouco nervoso com o que ele vai me dizer. Peraí, o anjo sabe o meu nome? O que vai acontecer nesse encontro? O que Jesus vai falar para os seus discípulos? O que Jesus vai falar para Pedro? E daí que tá. Por que Pedro vai pescar, gente? Porque Pedro, durante seu tempo de ministério com Jesus, gente, Pedro não recebia um salário. Pedro ele era um pescador antes de ir com Jesus nas suas viagens, né, o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus era sustentado por algumas mulheres, algumas famílias que sustentavam, literalmente bancavam o ministério de Jesus. E o que aconteceu aqui? O ministério de Jesus aparentemente acabou. O que está acontecendo com Pedro, gente? Pedro tem conta para pagar. Pedro tem uma família. Pedro tem uma esposa. A realidade da vida está batendo em Pedro e a verdade é que Pedro tinha desistido do ministério. Pedro tinha desacreditado. Pedro não estava mais acreditando nisso. Você lembra da história, João capítulo 18. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha acabado de negar Jesus. E mesmo que se Jesus é mesmo o Messias, talvez o Messias vai chegar para Pedro e falar assim, eu quero todos os discípulos, menos você, Pedro. Você me negou. Você olhou na minha cara e falou assim, ó, esses aqui vão te trair. Jesus, eu não. Eu morro por você se precisar.
Esses aqui, ó, quando a água bater na bunda, quando o medo bater, esses aqui vão te abandonar. Mas eu vou ficar. Pode confiar em mim. E Jesus dá na lata dele: Pedro, você mesmo, você vai me trair. E aí você para pensar. Jesus olhou na cara dele e falou: você vai me trair. Eu não sei o que você ia fazer com essa informação, mas eu, no mínimo, ia ficar assim: mano, não vou trair, 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 não vou trair. E ele vai lá e trai, cara. E ele vai lá e trai. Então Pedro está pensando o quê? Acabou. O que Jesus está pensando de mim? O que Jesus vai fazer comigo? Para onde Jesus vai me mandar? Imagina como estava a cabeça de Pedro. Imagina o turbilhão de pensamentos e emoções. O que vai acontecer comigo? Daí, deixa eu fazer uma breve aplicação, né? Talvez eu e você, a gente nunca olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu não vou te trair. Talvez você nunca traiu Jesus. Você nunca assim, as pessoas te perguntaram: pô, mano, você é crente? Você fala: não, eu sou. Final de semana eu vou para a igreja. Eu leio minha Bíblia toda semana. Você carrega sua Bíblia no seu intervalo da escola, na faculdade, no trabalho. As pessoas sabem que você é crente. Você anda com a cruz no peito e tal, né? Você tem aquela cara de crente, comportamento de crente, linguagem de crente. Talvez você nunca negou, mas talvez você falou para Jesus: não, eu vou fazer tal coisa, pode deixar comigo. Você viveu aquele momento de conferência, Deus falou com você, e Ele está te esticando, e você, assim, na euforia da fé, você falou: eu vou levar minha escola inteira para Jesus. E daí o ano começou, e você deu uma regada. E você não cumpriu com aquilo que você disse. Você disse que não ia mentir mais. E algum tempo depois você estava mentindo de novo. Você disse que não ia ter tal tipo de conversa. Mas passou um tempo, você começou a ter esse tipo de conversa de novo. E esse encontro é um reflexo do que eu e você precisamos aprender, o que Pedro viveu. Amém? E aí que tá. Por que aquilo que Cristo prediz sobre Pedro, por que isso precisa acontecer, gente? Já parou para pensar? Por que Jesus olha para Pedro e diz: você vai me trair 3 vezes? Por que isso acontece, gente? Por que isso tem que acontecer na vida de Pedro? A primeira coisa é que se Pedro não negasse Jesus, estou sendo muito natural e lógico aqui, tá? Primeira coisa, se ele não nega Jesus, ele é morto. Ele é executado, levam ele junto com Jesus e falam assim: ó, morre, você também, você é um deles. A vida de Pedro acabava aí, o ministério de Pedro acabava aí. Mas anota isso aqui, por favor. Anota isso aqui, próximo slide. Anota isso aqui. Ninguém morre por Jesus sem Jesus ter morrido por ele primeiro. Se não, gente, se Pedro não nega Jesus, gente, a fé de Pedro é baseada no quê? Em quem ele é, no que ele consegue fazer. Ou seja, com outras palavras, nas suas obras. E daí a grande verdade do Evangelho, se você quiser anotar tudo que está nesse slide aqui, pode anotar, porque isso aqui é muito importante. A grande verdade do Evangelho é: nós só podemos corresponder ao que Deus faz primeiro por nós. O Evangelho, a boa notícia do Evangelho é Jesus fazendo primeiro e a gente correspondendo. A primeira ação nunca é nossa. Nós nunca somos, a gente não é o primeiro a tomar a atitude. A gente não é o primeiro a amá-lo. Jesus nos amou primeiro. Jesus sofreu por nós primeiro. Então, só conseguimos amar a Deus na medida em que compreendemos o seu amor por nós. Só vamos conseguir nos entregar, como Pedro diz para Jesus que ele ia se entregar, na medida em que entendemos o quanto ele se entregou por nós.
nós só vamos conseguir fazer. Quem tem vontade de fazer grandes coisas para Deus? Eu tenho, cara. Deus tem sonhos, planos e desejos para nós. Nós só vamos conseguir fazer isso se a gente conseguir compreender o que Ele fez por nós, de verdade. Não é aquele tipo, não é, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus sangrou por nós. Jesus passou por momentos de vergonha por nós. Então, tudo que a gente faz na vida cristã é uma resposta. Se Pedro não traz, gente, ele não consegue compreender o Evangelho. Então, ninguém morre por Jesus sem Jesus ter morrido por ele primeiro. E aí que está, a queda de Pedro, gente, é grande. Por que é grande? Porque é uma frustração com ele mesmo. Tipo, não é uma frustração da vida, entendeu? Tipo, você já ficou frustrado com muitas coisas na vida, certo? Mas você já ficou frustrado com você mesmo? Não é um sentimento ruim? Você olha pra dentro e você fala assim, não presto, velho. E era isso que Pedro estava vivendo. Daí a gente encontra um dilema aqui. Qual que é o problema disso, gente? Pedro é um líder por natureza. Ele fala assim, manos, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei o que vocês querem fazer. Jesus morreu. Eu não sei o que vocês querem fazer. Eu vou catar minhas coisas e vou voltar para o que eu fazia. Eu vou pescar. Eu preciso trabalhar. Eu tenho esposa em casa. O que todo mundo faz? Beleza, Pedro. Vou com você. Pedro é um líder por natureza. É por isso que Pedro, ele tá na personalidade dele. Pedro, ele fala sem pensar. Pedro toma algumas atitudes que os outros não tomam. Pedro é um líder por natureza. Vamos lá para o versículo 5. Então, ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Gente, é muito lindo isso, porque Jesus inicia o diálogo. Eles voltam para a vida comum deles. E Jesus sabia que ele prediz no Mar da Galileia, porque ele sabia que os discípulos voltariam à vida comum que eles viviam. Voltariam para a velha vida antes de Cristo. Jesus sabia. E Jesus faz o quê? Mesmo sabendo que eles abandonariam, Jesus faz o quê? Ele vai lá e encontra eles onde eles estão. Na falha deles, Jesus vai lá e encontra eles. E Jesus, além de encontrar eles lá, ele faz o quê? Ele puxa o papo. E é muito interessante porque, se você dá uma estudada, esse versículo, essa pergunta que Jesus faz, no grego original, ela espera uma resposta negativa. Então eu coloquei um exemplo de frase, qual que seria uma tradução boa aí? Seria, então, vocês pegaram alguma coisa aí? Vocês não pegaram nada, né? E é tipo, só Jesus esperando o não que eles vão dizer. Jesus sendo um pouco sarcástico. Está dando certo voltar para essa antiga vida? Está dando certo voltar para essas antigas práticas? E aí, versículo 6. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia que estava de peixe. Gente, Jesus faz duas coisas. Jesus, ele refaz duas imagens, duas cenas do Evangelho. Dois encontros que ele tem com os discípulos, com Pedro. Ele refaz esse capítulo. A primeira dele, gente, é esse momento aqui. Gente, em qual momento que Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e diz assim, taca a rede do outro lado que vocês vão pegar? Qual momento, gente? Lucas capítulo 5, quando Jesus está chamando Pedro. Jesus está refazendo a cena do chamado de Pedro. Jesus está olhando que Pedro abandonou, Pedro negou, Pedro fez tudo que podia fazer de errado. Jesus está olhando sobre isso, dizendo assim, o chamado que eu tenho para a sua vida permanece, apesar dos seus erros. Apesar da sua falha comigo, apesar de você ter me traído, o chamado e o sonho que eu tenho para a sua vida permanece, Pedro. Cara, eu não sei se isso traz um sorriso para o seu coração,
Mas isso é uma boa notícia para você. Isso é uma boa notícia para mim. Porque apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas com o Senhor, que Ele sabe que a gente vai falhar, Ele olha para nós e diz assim, o chamado permanece. Os sonhos que eu tenho para você, eles permanecem. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Jesus está refazendo aqui, cara. E daí, o discípulo que Jesus amava, João, tá? Então, João, ele fala, é o Senhor, é a mesma coisa que a gente já viveu, Pedro. Você não está percebendo? Porque eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiam, assim, eu não sei se eles estavam longe demais, tinha uma neblina no meio do mar ali e tal, eles não conseguiam ver Jesus. Mas quando o milagre acontece, eles tacam a rede para o outro lado, eles falam assim, peraí, alguém já tinha mandado a gente fazer isso uma vez. E só podia ser uma pessoa. Então João cai em si e fala assim, é Jesus. Sabe o que é lindo que eu queria deixar com você? Quem que é a primeira pessoa que reconhece aqui que é Jesus? Não é Pedro, é João. Mas deixa eu te perguntar, quem é o primeiro a ter uma atitude? Quem é o primeiro a tomar uma ação? Quem é o primeiro a fazer algo com a informação que é o Messias que está ali? Pedro, ele provavelmente, estava lendo os comentários bíblicos, provavelmente Pedro estava com uma tanga, assim, porque estava pescando a noite inteira. Ele coloca a roupa dele e ele se joga no mar. Por quê? Pedro não está nem aí para os peixes. Pedro não está nem aí para o milagre. Pedro está desesperado para ter um encontro de novo com o homem que o chamou. Isso é bom saber disso, sabe por quê? Talvez você está aqui e eu coloquei aí no slide, talvez você não foi o primeiro do seu grupo de amigos que teve um encontro com Jesus. Talvez você não foi o primeiro a reconhecer, nossa cara, esse Jesus é de verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser o primeiro a tomar uma atitude. Você pode ser o primeiro a fazer algo com essa informação. Peraí, é o Messias que está me chamando. Talvez você acabou de chegar, cara. E isso não te faz pior do que os outros que estão aqui faz anos. A pergunta que eu faço para você é qual vai ser a sua reação à boa notícia de que o Messias tem um chamado para você. Então, o que eu preciso deixar aqui, próximo slide, é que Cristo está dizendo para Pedro aqui que da minha parte o chamado continua de pé. Pedro, apesar da sua vacilada comigo, o seu chamado está de pé ainda. Romanos 5, só coloquei referência aí, Romanos 5, versículos 1 ao 10, gente, o texto aqui de Romanos 5 é muito lindo, mas é basicamente Paulo nos informando de como Deus nos amou enquanto a gente ainda era inimigo dele. Deus enxergava a nossa podridão, o nosso coração imundo, o nosso coração imoral, e Ele nos amou, apesar disso. 1 João capítulo 4, versículo 10, é nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então Ele nos amou e Ele nos chama, apesar dos nossos erros. Gente, Deus está aqui hoje te lembrando do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Só que Ele está olhando para o seu futuro e Ele está vendo cada erro que você vai dar. Cada vacilada que você vai dar com Ele. E Ele está falando assim, estou com você. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Assim como Ele prediz, assim como Cristo prediz para Pedro, você vai me negar. Ele olha para nós, Ele sabe nossos erros. Ele sabe os nossos vacilos. Ele sabe quando a gente vai mentir. Ele sabe quando a gente vai errar. E eu não estou aqui para passar pano, tipo assim, então
dane-se, então vamos viver a vida de qualquer jeito, porque Deus já sabe o que eu vou fazer mesmo. Não, não é isso que eu estou te falando. Mas eu estou te falando que Deus te ama apesar disso. Deus te chama apesar disso. Apesar disso. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Isso que é uma coisa linda do Evangelho. O chamado de Pedro não era baseado no seu caráter. O chamado de Pedro não era baseado nos seus talentos, de como ele era bem sanguíneo, assim, ó, barulhento, que Jesus pensava assim, não, Pedro vai ser um cara bom, para lá em Atos 2, se levantar no meio dos discípulos e começar a pregar. Porque ele é um cara assim, ó, que ele se levanta com autoridade. Ele tem que ser ele. Não é por isso. Não é por isso. Porque Deus podia, através do seu Espírito Santo, ter inspirado outro discípulo a ter feito o que Pedro fez. Mas Deus escolhe usar Pedro apesar das suas falhas. E Deus nos escolhe apesar das nossas falhas. Versículo 12. Calma que a gente vai voltar, tá? Versículo 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Gente, o que Jesus está fazendo aqui no versículo 12? Venham comer. Jesus está estabelecendo relacionamento, comunhão. Apesar dos erros, apesar das falhas, o próprio Jesus se aproxima, o próprio Jesus inicia o diálogo, e para um judeu, talvez você não sabe, mas sentar na mesa significa verdadeira comunhão. Verdadeiro relacionamento. Um cara, quando ele queria ter intimidade, por isso que eu já falei a respeito disso, a pastora Isa também já falou sobre hospitalidade, mas essa parada de você sentar na mesa e você dar uma comida para a pessoa, receber a pessoa, dar comida para ela comer, cara, cria um nível de intimidade, relacionamento. E é isso que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos e com o discípulo que o traiu. Ele está falando assim, ó, vem cá, senta comigo. Vamos ter um tempo junto. E eu amo que dá a entender aqui que Jesus espera todo mundo comer. Ele aguarda. Ele não sai vomitando um monte de coisa. Tipo assim, ó, vocês me traíram, vocês não sei o quê. Não, Jesus só senta. Deixa eu mostrar para vocês que eu quero relacionamento. Deixa eu mostrar para vocês que eu quero comunhão. Cristo está dizendo para Pedro, eu ainda quero me relacionar com você. Apesar de você ter me traído alguns dias atrás, mesmo de uma semana atrás, apesar disso, você está aqui na mesa. Então, olha isso aqui. Primeiro, Cristo, Jesus, ele refaz a imagem do chamado de Pedro, de Lucas capítulo 5. Daí o que ele faz? Se você voltar no versículo 9, diz assim, quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual haviam um peixe e um pão. Gente, a única vez que essa palavra braseiro aparece é João capítulo 18, versículo 18. No momento que Pedro nega. Além de refazer a imagem do chamado, Jesus agora está refazendo a imagem de quando Pedro traiu. De quando Pedro disse não. E aí que está. Jesus não está fazendo isso para fazer Pedro se sentir mal. Mas Jesus tem que lidar com algo no caráter de Pedro. Aí que está, gente. Isso é algo muito comum, até nas nossas famílias nos dias de hoje. Tem muita família que cata os problemas e vai para debaixo do tapete. Está ali. Está ali. Sujeira está ali, o BO da casa está ali. Mas vamos só varrer debaixo do tapete, depois a gente lida com isso. Vamos jogando para frente. Essa que é a diferença com o Senhor. Ele deseja nos tratar. Ele deseja nos curar das nossas feridas, dos nossos erros, das nossas falhas. Jesus chama Pedro para comunhão. Primeiro, relacionamento. Primeiro, sentar na mesa. Primeiro, Jesus mostra para ele que ele deseja ter comunhão com Pedro. Mas depois que Pedro se sentiu bem, Jesus olha para ele e fala assim, agora vamos tratar um negócio aqui que a gente precisa tratar. Vamos conversar de uma coisa que aconteceu aqui, que a gente precisa acertar.
Jesus é muito proposital, gente. A fogueira não estava ali. Alguém acendeu a fogueira. Alguém acendeu a fogueira. Jesus também, sei lá, né? Para pensar aqui. Jesus, soberano sobre tudo, Deus, mandou os peixes ficar sem ficou, ó, peixe, vai para um pouquinho para aquele lado ali, ó, do mar. Não se enrosca nas redes deles, não. Vai agora, vai. Eles vão jogar do outro lado. Vai agora. Nada bem aqui para eles. Jesus causa tudo, gente. Jesus, ele orquestra tudo. Olha isso aqui. Daí, vamos para o versículo 15 ao 17. Que você provavelmente já deve ter ouvido outras vezes, outras mensagens. Depois da refeição, depois de ter conversado, depois de terem comido, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros. Disse Jesus, Jesus repartiu, cadê? Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Você provavelmente já ouviu isso várias vezes, você já deve ter ouvido até em outras mensagens no YouTube, mas existe um jogo de palavras no grego aqui, no original, que o nosso português falha em descrever o que Jesus está fazendo no diálogo aqui. E as duas primeiras perguntas que Jesus faz para Pedro, a palavra amor é o amor ágape, ou seja, o amor sacrificial, o amor que Jesus sentiu pela humanidade, de se entregar por ela. E na terceira vez, Jesus usa o amor filéu, que é o amor entre irmãos, de amizade, é o amor que você sente pelo seu amigo que está sentado do seu lado, você se importa com essa pessoa, você quer ver o bem dessa pessoa, você quer ver essa pessoa bem-sucedida na vida, você não quer ver essa pessoa se ferrando, você não quer que essa pessoa chute o pé da cadeira, por exemplo, você quer ver essa pessoa bem, você quer ver a família dessa pessoa bem. Eu falei de amor para os moleques que estão dando risada ali, lógico, né? Maturidade, a terceira série não vai embora, tá aí, nossa, até a gente morrer. Mas vamos lá, continua. E aí que tá. Todas as vezes que Pedro responde, presta atenção, mais alguns minutinhos. Todas as vezes que Pedro responde a pergunta de Jesus, ele responde com amor filéu. Então, entenda aqui que Jesus, o que finalmente aconteceu com Pedro aqui? Jesus faz uma pergunta: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? E Pedro responde: Jesus, eu até te amo, mas eu não te amo nesse ponto. Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Jesus, você sabe que eu não te amo. É forte isso. Porque João capítulo 13, ele afirmou justamente isso. Jesus, o amor ágape está aqui dentro, ó. O amor ágape por você está aqui dentro. Daí, finalmente, na terceira pergunta: Pedro, você me ama, filéu, como irmãos? E Pedro, triste, porque ele entendeu que ele não é o homem que ele afirmou ser. Ele diz: Jesus, o Senhor sabe. Eu não te amo ao ponto de entregar minha vida por você. Eu não te amo de maneira sacrificial. Eu te amo como um irmão. E o ponto aqui, gente, é que Jesus queria que Pedro chegasse nesse ponto. Jesus queria que Pedro chegasse nesse momento de autoavaliação e percebesse que ele ainda não ama Cristo com amor sacrificial. Eu encontro também aqui uma lição, nesses versículos 15 ao 17, eu encontro uma lição de como provar o seu amor a Jesus. Como que você prova que você ama Jesus?
cuidando de gente, cuidando de ovelha, cuidando de cordeiro. Pedro, você quer provar para mim que você me ama, cara? Você quer crescer nesse amor? Cuide desse. Cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros. O cristão maduro entendeu que o amor sacrificial é por quem está do seu lado também. Você ama, você deve buscar amar a pessoa do seu lado também dessa forma. E daí, versículos 18 ao 19. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e os outros o vestirão, e o levarão aonde você não quer ir. E ele responde o que isso significa. O próprio João disse, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse, siga-me. Olha que lindo, gente. Então, Pedro chega ao entendimento de que ele não ama o Senhor com amor ágape. Daí Jesus olha para ele e fala assim, sim, Pedro, hoje você não me ama com amor sacrificial, mas vai chegar um dia. Sabe aquilo que você afirmou ser? Sabe aquele tipo de amor que você afirmou ter por mim? Hoje você não tem, mas há um dia você vai ter. Um dia você vai morrer por mim, você vai cumprir aquilo que você disse em João 13, aquilo que você disse em frente de todos os discípulos, quando os outros iam te abandonar. Um dia, Pedro. E a tradição diz, gente, que Pedro morre morte de cruz. E por respeito a Cristo, ele diz assim, eu não posso morrer como meu Senhor. Ele pede para morrer de cabeça para baixo. Alguma coisa aconteceu, cara, nesse encontro. A reconciliação de Pedro com Cristo não foi qualquer tipo de reconciliação. Não foi qualquer tipo de perdão. Para a gente encerrar, eu queria chamar a banda aqui. Se a gente puder ir para o último slide. Então, quero deixar 4 lições que eu aprendo nesse texto. Teriam muitas outras, tem muita coisa que a gente pode tirar desse texto. Eu gostaria de ter ficado até mais nesse texto, mas eu percebi, olhando as mensagens do YouTube, que eu tenho pregado por 1 hora. E é muito tempo isso. E eu quero deixar 4 lições com você hoje. A primeira, então, no verso 5. Primeira lição que eu tiro de João, capítulo 21. Vendo os nossos erros e falhas, Cristo ainda nos chama. Cristo ainda nos chama para perto. Esse nos chama, você precisa ter 2 entendimentos a respeito dele. Primeiro, ele te chama para perto, apesar das suas falhas. Ele ainda te chama para perto, no sentido relacional, no sentido de comunhão, no sentido de que Cristo deseja ter um relacionamento com você. Mas você também pode ter outra interpretação para esse ponto, que é o quê? Cristo ainda te comissiona. Cristo ainda te chama para um objetivo. Choque. Cristo ainda te dá uma direção. Então Cristo te chama para perto, porque o final do versículo 19 termina com o quê? Siga-me. Mas siga-me, eu não sei se você entende isso. Siga-me não é uma coisa estática. Você não vai para perto de Cristo e fica parado. Porque Cristo está andando. Cristo continua o seu ministério. É um chamado de continuar. Então, o chamado para perto, apesar de falhas, apesar de erros, Deus te chama para perto e também te comissiona. Segunda lição, responda ao chamado de Cristo. Você pode ouvir o chamado, só que esse chamado, você pode simplesmente não fazer nada com ele. Você pode descartar ele. Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que está. Voltar para as antigas práticas. Terceiro, Cristo deseja tratar as nossas feridas. Gente,
Dói, gente. Tratar a ferida dói. Tratar a ferida é ter conversa difícil. Ter conversa chata de ter, cara. Você já sentou na frente de um amigo, que isso é amigo verdadeiro, e o cara te falou umas boas verdades? Dói, cara. Dói no sentido bom da palavra, no sentido que te cutuca, não é gostoso. A pessoa olha na sua cara e fala assim, cara, isso que você está fazendo, você precisa mudar. Isso é orgulho do seu coração. Ô, fulano, você é muito fofoqueiro. Você está falando de uma pessoa que não está aqui. Você não tem todos os fatos. Tratar a ferida dói, cara. Tratar a ferida gera perguntas constrangedoras. Você me ama, Ágape? Imagina se o Senhor te perguntasse isso na tua cara. Cara, não sei, pelo menos um peso no coração você ter de falar o Ágape, né? Quarto, prove o seu amor a Cristo. E aí eu não estou falando de obras, mas eu estou falando de que o Senhor faz um convite a nós. É o siga-me do versículo 19. Gente, o Evangelho é sobre gente. O Evangelho é sobre as pessoas que estão próximas de nós. O Evangelho ele é relacional. Ele é próximo, ele é íntimo. Eu não sei quantas vezes a gente já falou disso aqui. Quantas vezes a gente já falou de relacionamento, de proximidade, de hospitalidade, da importância do seu grupo pequeno. Cara, a gente fez uma coisa no começo, quando a gente assumiu o ministério, que é ilógico, como pastor. A gente pediu para os líderes parar de fazer célula aqui na igreja. A gente falou para os nossos supervisores, vamos parar de fazer célula na igreja? Porque, vou usar um termo meio, as células estavam uma porcaria, velho. Tinha 10 células acontecendo no estacionamento. Daí, tinha 5 células acontecendo no salão. Daí os caras começavam a ensaiar, começavam a passar som, e os caras ministrando. Daí, Daí a gente fez a coisa ilógica pra gente como pastor, que é o quê? Vamos mandar as células para as casas? Sabe qual que foi o fruto disso? Tem menos gente de sábado aqui. Por quê? Porque o cara já vinha para a célula, ele já ficava para o culto. Só que, qual que é o problema, gente? A igreja, quando você vai para Atos, a igreja não tinha salão para 2.500 pessoas. A igreja acontecia nas casas. E era assim, intimidade. A gente sentava para comer, conversava, olhava para a palavra, estudava a palavra, compreendia a palavra, cantava a palavra e falava assim, vamos ser moldados? Porque a pregação aqui no sábado, ela tem o poder de te abençoar. Mas a real transformação acontece na tua célula, no grupo pequeno. No teu amigo olhando na tua cara e falando assim, mano, não tá massa aquilo que você está fazendo. Sabe esse comentário que você fez? Cara, eu acho que Jesus não falaria desse jeito. A igreja é isso, a igreja precisa, antes de ter essa grande, maravilhosa estrutura, eu não estou criticando, a gente precisa ser uma família, véio. A gente precisa caminhar perto, relacionamento verdadeiro, intimidade verdadeira com os outros. Daí, a gente tem o costume de ficar se separando em grupinho, e eu não estou falando que Jesus tinha seu grupinho de íntimos, mas a gente precisa ser também um grupão. A gente precisa ter relacionamento com todo mundo. Daí tem gente que vem só de sábado. Tem gente de domingo que só vem de domingo, os velhos. E o cara acha que igreja é isso. O cara vem, chega aqui, 9h40, o culto começou, a oração começou 9h15, o culto começa 9h30, o cara chega na terceira música. O cara dá lá o dízimo dele para ficar com a consciência pesando. O cara escuta a palavra, sai antes do apelo, e o cara acha que isso é igreja. Mano, estamos entendendo errado, velho.
Só que aí que tá. A gente também não é um grupo exclusivista. A gente é um grupo que alcança pessoas. Porque é gostoso ficar se relacionando com quem pensa igual. É muito bom. É muito bom. Vamos fazer um nosso grupinho aqui, a gente se reúne todo sábado, a gente busca Deus, os sedentos por Deus vêm. Mas, cara, o evangelho, ele envolve em tocar pessoas feridas. Pessoas que precisam ser encontradas pelo evangelho. E esses são os 4 pontos que eu deixo para você. Amém? Fica de pé comigo. Cara, eu gostaria de creio que essa é uma noite tava orando, né, antes do culto, a gente teve uma semana meio barulhenta. E eu creio que o Senhor deseja tratar algumas feridas nos nossos corações. Momentos, coisas que a gente viveu, que não necessariamente são pecados até, mas que às vezes tomam até um lugar de idolatria no nosso coração. A gente exalta isso, no sentido de que teve um acontecido e a nossa vida gira em torno dessa situação. E a gente acaba usando essa situação como uma muleta na nossa vida. E eu queria orar por você. A gente está 7h35 ainda. A Isa vai liderar a gente numa canção aqui. Se esse é você, e você percebe que existe uma ferida no seu coração, que o Senhor precisa tratar, gostaria que você viesse aqui na frente. E a gente vai orar junto. Ninguém vai orar por você, porque o meu objetivo aqui não é te expor, você tem que contar para alguém. Você pode fazer isso no ambiente mais íntimo, depois com o seu líder de célula, com o seu supervisor. Mas eu gostaria de chamar aqui na frente. Gostaria de orar com você. Então a gente vai cantar essa canção, você pode vir. Em nome de Jesus, nós vamos viver uma noite de cura, de restauração na alma. O Senhor alinhando coisas no nosso coração. O Senhor tratando feridas no nosso coração. Se isso é você, pode vir aqui na frente.